Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à sexta edição do Ideias à Prova. Uma edição diferente, condicionada por este tempo diferente da pandemia. Ainda antes de termos a certeza que combatemos e que eliminamos o vírus, temos que aprender a viver de uma outra forma com ele. E por isso quisemos fazer um Ideias à Prova muito próximo das 5 primeiras edições, que não dispensa a prova como não dispensa as ideias. Na prova vamos ter um produtor agroalimentar, vamos ter um produtor de vinhos e vamos ter connosco um dos maiores chefes de cozinha portugueses, o chefe Hélio Loureiro, que está encarregue da harmonização entre entre o alimento e a bebida, entre as provas líquidas e as provas sólidas. Eu começo por cumprimentar o chefe Hélio Loureiro, dizer-lhe que é um grande gosto tê-lo cá. O chefe Hélio Loureiro faz também parte do Conselho Superior da Agavi e tem acompanhado a Agavi desde o início, diga-se, com muito carinho, e por isso já estão certamente, quer na memória da Agavi, quer na memória do Hélio Loureiro, muitos momentos de afirmação e de promoção da gastronomia portuguesa. Nós vamos ter um produtor do norte do país, do Minho, é Minho Fumeiro, depois vamos vê-lo daqui a bocadinho, e vamos ter também um produtor vínico, também do norte, do Douro, a Porto Réqua, que é uma das grandes empresas do Douro, que nasce da conjugação de um conjunto de projetos cooperativos e que hoje é uma empresa de grande pujança nacional e internacional. Para o nosso agitador das ideias, é também uma pessoa muito conhecida, o Dr. António Tavares, dispensa apresentações. O Dr. António Tavares, curiosamente, foi um dos primeiros, se não o primeiro, a estar no Ideias à Prova presencial e agora é também o primeiro a estar no Ideias à Prova digital. Por isso, como dizia um slogan publicitário qualquer, é somos o primeiro, não é? Ao Dr. António Tavares também os nossos agradecimentos. O verbo que escolhemos para conversar um bocadinho é um verbo que tem muito a ver com este contexto e com o esforço grande que a sociedade portuguesa tem que fazer, que é o verbo incluir. Mas lá iremos ao verbo incluir. Primeiro temos que provar. Aos participantes, eles devem ter todos recebido a receita e o making-of feito pelo Hélio Loureiro de como é que fazem o prato, por isso espero que estejam todos a postos. Também receberam a forma de comprar os produtos, também receberam a ficha técnica do vinho e o sítio onde o podem comprar e por isso admito que estejam todos preparados à mesa, como nós, para iniciarmos esta sexta edição do Ideias à Prova. E eu começava exatamente por aí. O Hélio conhece bem a Minho Fumeiro e a Porto Réqua. Nós vamos ver um pequeno vídeo, mas provavelmente perguntava-lhe estas duas empresas do Norte, uma do Minho, outra do Douro, foram empresas que se casaram bem, antecipando um bocadinho esta harmonização que vamos fazer. Já deixe-me agradecer o convite e é um prazer enorme estar aqui convosco. Nesta mesa belíssima, parecemos quase a ser dos cardeais, né, de Júlio Dantas. Eu posso ser o cardeal português, se não se importa, que é aquele que tem mais simpatia. E diria como é diferente o amor em Portugal e como é que também é diferente este casamento entre o Minho e o Douro, com duas empresas que de facto vias nascer. A Minho Fumeiro não, a Minho Fumeiro é mais antiga, mas o António Paulino, quando começa o Minho Fumeiro, que são produtos fantásticos, de grande qualidade, que casam muitíssimo bem com os vinhos do Douro e que foi uma harmonia fabulosa e que resultou muitíssimo bem. Eu julgo que a Porto Réqua também vai apresentar aqui um espumante. Nós vamos ter um espumante e um vinho tinto. Eu gostei mais do espumante, como dizia o Napoleão, em relação ao champanhe, que nas vitórias é merecido, nas derrotas é necessário. E o espumante vai bem com tudo. Mas neste casamento entre um
um enchido que é tradicionalmente até transmontano, que é a alheira, casa muito, muito bem, porque vai-nos dando a suavidade, a frescura na boca que nós precisamos para continuar a comer. E o vinho tinto também resulta, mas é quase como se fosse uma ponta, uma harmonia. Eu gosto mais às vezes do contraste, acho mais elegante. Eu joguei engraçado a propósito do espumante, que julgo que era o Alfredo Saramago, que dizia que quando tinha aqueles grandes almoços de degustação, com muitos pratos, etc., ele dizia um dos segredos é não ir cá em harmonizações, vai tudo com espumante. Pois o espumante de facto E acho que ajudava imenso o espumante a ligar, por isso vai com todos. Já vai com tudo, Muito bem, então vamos se calhar ver um bocadinho a apresentação na primeira pessoa do Minho Fumeiro e da Porto Réqua, através das pessoas que aqui estiveram e que de resto também estiveram numa harmonização no programa Imperdíveis do Porto Canal. Olá, o meu nome é João Nuno Quintela e estou aqui em representação da Minho Fumeiro no Ideias à Prova. Hoje temos o prazer de estar a degustar um prato confeccionado por Chef Hélio, que são batatas recheadas com alheira de galo e um creme de grelos. A ideia deste prato e a incorporação da alheira de galo neste prato surge de uma inovação que a Minho Fumeiro criou, um produto que preserva a sua naturalidade e, ao fim e ao cabo, transforma também nessa parte da inovação, introduzindo o galo na própria alheira, uma carne mais magra, uma carne mais seca e que lhe confere também alguma textura diferente de outras alheiras no mercado. Creio também que estarão a provar alguns acepipes, nomeadamente com a farinheira de presunto e azeitonas, uma vez mais uma inovação, introduzindo na farinheira típica dois produtos que também são característicos portugueses, a azeitona e o presunto, e também a típica chouriça de cebola de Ponte Lima, feita com cebola e sangue de porco, que é um enchido que grita Ponte Lima, grita Alto Minho, e espero que seja do agrado de todos. Muito obrigado. Olá, eu sou o Paulo Osório, sou administrador da Porto Réqua Vinhos, responsável pela área de marketing e vendas e do resto da gestão da empresa, juntamente com os meus colegas do Conselho de Administração. E hoje vamos experimentar os vinhos da Porto Réqua, com uma criação do chefe Hélio Loureiro e com uma harmonização com produtos da Minho Fumeiro. E vamos experimentar umas batatas recheadas com alheira de galo em cama de grelos, o que é uma especialidade que eu espero que seja fantástica e que me parece que irá harmonizar muito bem com um DOC de Ouro ou com o DOC de Ouro Reserva Réqua, mas tenho algumas dúvidas e mesmo falando com o chefe Hélio Loureiro, que eu respeito muito e que é um grande chefe, talvez um dos maiores e melhores chefes portugueses, pensamos na hipótese também de um espumante e, portanto, vamos tentar experimentar e fazer a prova dos 9 com um tinto do Douro, Réqua, e com um espumante de cabeça de burro para ver qual dos dois harmoniza melhor com as batatas recheadas com a alheira de galo e com os grelos. Penso que temos aqui uma combinação interessante de sabores, muito tradicionais e ao mesmo tempo muito fortes e intensos, e os vinhos do Douro são bons para isso. Os vinhos do Douro são, tal como a região, vinhos que mostram muito o terroir e a região. E, portanto, vamos, creio que, fazer uma grande harmonização. Muito bem. Um agradecimento ao João Quintela. Eu sou um fã da Minho Fumeiro e dos enchidos e dos produtos da Minho Fumeiro. Existe uma loja fantástica em Ponte Lima para quem lá passar, nessa terra tão bonita, uma das mais antigas de Portugal, cheia de história, mas também cheia de bons enchidos, e por isso recomendo muito a ida à loja da Minho Fumeiro. Fica mesmo no centro. Fica mesmo no centro. Depois também um agradecimento ao Paulo Osório. O Paulo Osório é um amigo antigo, ele não gosta que o apresentemos como enólogo, prefere que o apresentemos como um wine entertainer, porque é um grande contador de histórias
e Portugal também precisa de quem conta a história dos nossos territórios, dos nossos vinhos, dos nossos produtos regionais. Mas eu agora vou passar um bocadinho a palavra e a condução da reunião ao Hélio Loureiro, porque foi ele quem fez a harmonização, foi ele quem casou estes dois nobentes, o Paulo Osório e o João Quintela, salve seja. Eu espero que não deem divórcio, mas... Eu julgo que não vai dar, que vai dar uma excelente harmonização, muito estável. Vamos começar pelo espumante. Vamos começar pelo espumante, até para despertar o gosto, não é? E eu gosto imenso deste espumante, acho que está muitíssimo bem feito. É o cabeça de burro. O cabeça de burro. Por acaso aconteceu-me uma vez uma cena difícil com o cabeça de burro, foi num restaurante que o António conhece bem, que é o Gaveto, do Sr. Pinheiro, e então pediam um empregado mais antigo se ele tinha cabeça de burro. E ele ficou com uns olhos esbugalhados a olhar para mim, pensando que eu provavelmente o estava a ofender. E só depois é que veio um dos filhos do Sr. Pinheiro, que é um dos especialistas no vinho, e disse: não, homem, o cabeça de burro é um dos vinhos que nós por acaso até temos e tal. De maneira que é um nome curioso, um nome... Uma marca já antiga. Uma marca antiga, muito reconhecida, por exemplo, no Brasil. Foi dos primeiros vinhos até do Douro. Do Douro, exatamente. Exatamente. Com reconhecimento. Faz já 30 anos. Porque os vinhos do Douro sofreram imenso, porque durante muitos anos os vinhos do Douro é só para vinho do Porto, não é? Eu julgo que quase acertaste em cheio, porque julgo não estar a cometer nenhum erro quando digo que o primeiro tinto, cabeça de burro, sai em 82. Digo isto porque promovemos um leilão de vinhos antigos e a Porto Réqua ofereceu com muita generosidade um lote de vinhos do primeiro ano, que foi o ano de 82. A ideia que eu tenho, meio da década de 80. Exatamente. E já se notam aqui os aromas a Douro, este aroma um bocadinho a esteva. E temos aqui então as batatas recheadas. Ai, que maravilha! Que eu vou servir aqui do meu prato e depois faço chegar ali. Elas foram recheadas com alheira. Tem aqui uma cama de grelos. Eu espero que os nossos participantes também estejam, nesta altura, a empratar. E que tenham conseguido fazer as receitas, não é? E que tenham conseguido fazer bem a receita. Também como professor destes não é difícil. Bem, o serviço de mesa não é o meu forte, mas de qualquer maneira espero não estar muito mal. Está à altura. Mas esta é muito curioso como é que a Minho Fumeiro conseguiu integrar no portfólio que eles tinham de produtos do Minho. Aliás, estava ali a falar da chouriça de sangue, não é? Sim. Que é de cebola, que é tipicamente a minhota. E depois consegue fazer estas alheiras que, sendo transmontanas na origem, são ótimas depois em Pois, contou muito a história dos dos judeus em Portugal, que também é uma história muito vibrante, não é? Essa história depois perde-se um bocadinho porque não se sabe muito bem se é verdade, se é mentira, mas fica a lenda e a lenda Fica bonita, a lenda, não é? pois. Às vezes, normalmente, as lendas são sempre melhores que as histórias, não é? As histórias. Mas a verdade é que a história dos judeus em Portugal existe e é uma história forte. Isto está por contar. Aliás, em toda a Ibéria, não é só em Portugal. Não é? E depois o que chega ao Brasil, que é uma coisa que muitas vezes nós esquecemos, que é a importância que tem na alimentação brasileira o facto de ter muitos judeus que têm emigrado para o Brasil naquela altura, quando foi da expulsão, mais tardia, em 1500, começam a ir muitos judeus para o Brasil, e há uma gastronomia ainda hoje muito ligada ao judaísmo, como por exemplo panelas que são cozinhadas, coisas que são muito lentas, de confecção muito lenta, que normalmente começavam a ser feitas na sexta-feira para ser comidas no sábado, já que sábado não se pode fazer fogo. E o facto de não se poder fazer fogo fazia com que, por exemplo, a chanfana tem essa raiz judia, ou seja, é uma refeição que começa a ser preparada na sexta, antes do pôr do sol, e só é consumida depois no dia seguinte, no sábado ao almoço, ainda quente. Todas essas preparações chegam ao Brasil e ainda hoje no Brasil, mais recôndito, encontram-se essas receitas, esse receituário, é muito interessante.
Eu acho muito interessante esta ideia do tempo, não é? Porque não há coisas boas que não se façam. Não quer dizer que às vezes uma coisa, um fast food não sirva ou não saiba bem. Mas também está o tempo a funcionar, não é? Há menos tempo. Há menos tempo, há não é? menos. Agora, quando nós olhamos para o tempo, percebemos que o tempo também pode trazer reflexão. Exatamente. É esta preparação da refeição, porque, como dizia ali o chefe Hélio, a cultura também entra por aqui dentro, não é? Pela gastronomia, e Portugal nesse aspecto tem um ADN muito forte de boa gastronomia. E há duas coisas que na cozinha são importantíssimas, é tempo e produto. E as duas coisas são associadas, ou seja, um bom produto demora o seu tempo a ser confeccionado, uma batata tem o seu tempo, tem o seu ritual, as azeitonas, tudo tem o seu ritual, tem o seu tempo. Não é? E depois o tempo da confecção e o produto e o tempo são duas coisas inassociáveis. Mas há uma coisa no tempo também muito interessante, que o chefe estava a falar no início, que é o da preparação, não é? Sim, agora claro. está muito em voga outra vez as fermentações, por exemplo. Por isso, há um tempo na preparação que é muito determinante. Aliás, quando se fala de baixa temperatura, não é? O que é baixa temperatura? É cozinhado, demorar mais tempo na preparação para que todos os sucos, todos os aromas, todo o produto seja valorizado e não se perca. E é isso que é a cozinha de baixa temperatura. No fundo, é um retomar dos velhos hábitos, né? da panela que não falávamos há pouco. Fica ao borralho, não é? Fica ao borralho, fica ali a em cima da área. aquecer ao pouco, e vai aquecendo no lado, e vai aquecendo e vai cozinhando. Mas não é? o tempo também traz aqui uma contradição, que é, ao contrário de outros momentos em que os produtos só apareciam naquela época, hoje já é mais fácil. Hoje quero fazer uma coisa com um produto que era tradicionalmente da primavera, ou do verão, ou do outono, ou do inverno, e tenho à minha beira, não é? Comigo. Claro. Ou porque se consegui buscá-lo a outra parte do mundo, ou então porque as alterações na agricultura também levaram a isso. E acho que há um grande desafio aqui nesta questão do tempo, que são também as alterações climáticas, e que tudo isso vai impactar na cozinha, e portanto que levou este cuidado também com a cozinha, não é? E isso tem aqui implicações até para a questão da saúde das pessoas. Eu sou muito chato porque às vezes repito muitas vezes, mas há três fatores que são importantíssimos na alimentação. Um que é a biodiversidade, outro que é a sazonalidade e outro que é a proximidade. E quando estava a falar nisso, que é a proximidade, nós temos que respeitar exatamente o ritmo da natureza. E esta biodiversidade, esta sazonalidade e esta proximidade deve ser cada vez mais importante nos nossos hábitos alimentares. E negarmos por completo aquilo que vem do outro lado do mundo, que tem um peso enorme depois no ecossistema e que, de facto... Mas é muito importante esta outra dimensão do tempo do que falava o António, e que agora o Hélio sublinhava, que é o respeito pela natureza, não é? O respeito por uma natureza que nós vemos até neste contexto de pandemia, que de vez em quando se desestabiliza ou se desarranja, e isso causa-nos imensos problemas. Esta pandemia vem mostrar exatamente que a natureza é que manda. É, exatamente. A natureza é que manda. Ou seja, o homem pode fazer aquilo que quiser, mas a natureza é que manda. E por isso, se vale a pena respeitar alguém para além do pai e da mãe, é respeitar a natureza. A mãe natureza, por isso a mãe nós chamamos natureza. a mãe natureza. A natureza, mais do que mandar, comanda. Comanda. Portanto, isso aí é bom não esquecermos, e acho que esta pandemia veio alertar o homem para os limites da sua capacidade de intervenção no ecossistema e no desarranjo que provoca no próprio ecossistema. O que o tempo faz também é arrefecer a comida. Muito bem, eu vejo sempre nos programas de televisão, fico sempre muito invejoso de quem lá está, Pois, claro. porque eu fico a babar e sinto que eles é que estão a usufruir dos aromas e tal. Também já estou e eu a agora babar estava aqui a cheirar esta, e por isso um bom proveito. Bom proveito. E vamos ver esta harmonização. O prato está lindíssimo, está muito bonito, Está simples, nas cores e nas texturas. Muito simples. E está No muito, fundo, isto é a simplicidade e está muito português, levada ao não é? máximo, não é? Que e é, está muito português. são os grelos, é a batata e a alheira. Sim, mais português não podia ser. Muito boa alheira. Para um transmontano não há coisa pior do que servir alheira com batatas fritas e obstelado. Pois. A minha tia, que Deus tenha, dizia que uma vez que veio aqui ao Porto e viu servir alheira com batatas fritas e obstelado, disse assim: mas esta gente pensa que isto é uma salsicha. Porque sou aquilo um insulto à alheira, não é? A alheira normalmente é com grelos e batata cozida.
Mas esta alheira, de facto, é ótima, não tem gordura. Muito bem feito. É Tá bom, tá bom. E para dizermos que a Minho Fumeiro também é uma empresa deste tempo, eu já vi a apresentação da Minho Fumeiro de uma empresa, de uma alheira só feita de ortigas. Por isso que nem carne usava, não é? Modernices. Modernizes. Não, Questões do tempo. mas a questão, por exemplo, do vegetarianismo e mesmo do veganismo são muito importantes nos dias de hoje e serem faladas, que é, eu detesto extremismos, seja de que for, mas é importante que nós tenhamos esta noção que temos que diminuir o consumo da proteína animal. Isso é inevitável, ou seja, nós temos que diminuir o consumo de proteína animal porque não podemos continuar a consumir proteína animal na quantidade que estamos a consumir. E este prato representa exatamente isto, ou seja, nós temos aqui uma quantidade muito pequena de proteína animal. Nestes 3 pratos não estão mais de 50 gramas de proteína animal de galo, por exemplo, neste caso. O resto é pão, são outros produtos que não são proteína animal. E é o suficiente, ou seja, nós temos que, de facto, começar a repensar e a retomar aquilo que são a nossa essência na gastronomia tradicional. A nossa gastronomia tradicional não é de carne e peixe. A nossa gastronomia tradicional é de legumes, é de ovos, é de queijo, com carne e com peixe. E é assim que foi sempre a nossa gastronomia, que é a nossa cultura gastronómica. E isso temos que voltar a essa raiz. Não há uma pronúncia mais forte desta gastronomia neste receituário galaico-doriense do que a sul? Eu diria que nós há dois grandes vetores. Um deles, de facto, é essa gastronomia galaico-doriense que engloba com certeza o Minho. E depois há uma gastronomia mais a sul que difere mais de influência. Mais de influência. Eu não diria que seja de influência, mas o que influencia muito a gastronomia, de facto, é o local. Claro. Nos vinhos nós falamos do A mim o que me terroir. diziam é que, enquanto que o sul foi muito marcado pela dieta mediterrânica, o norte tinha assimilado também uma dieta atlântica que beneficiava da inspiração que o mar... Nós quando falamos de dieta mediterrânica, achamos que é tudo dieta mediterrânica, mas nós temos uma grande componente de dieta atlântica. E que não podemos esquecer, e que é pouco trabalhada, é pouco usada, é pouco falada. Falamos muito da dieta mediterrânica porque um dia os americanos descobriram e achavam que era fantástica. Claro. E então nós começamos a achar também que é fantástica. E é, mas também não podemos esquecer que não é só com a dieta mediterrânica, nós temos uma grande componente de dieta atlântica e sobretudo nos últimos 500 anos, que é uma dieta atlântica que nós fomos um povo virado para o mar, virado para o Atlântico, e fomos à procura de novos sabores, de novos produtos. Nós hoje não podemos falar da gastronomia portuguesa sem falarmos de batata, sem falarmos de pimentos, sem falarmos de tomate, sem falarmos de tantas coisas, de especiarias que abundam na nossa gastronomia, que são frutos desse conhecimento do Atlântico, não é? Do conhecimento do Mediterrâneo. Muito bem. E também do tempo das descobertas, não é? Do tempo das descobertas, ou seja... Desse outro tempo. Dessa globalização, que o Dr. Sousa Cardoso fala muitas vezes, que essa globalização, que a importância que ela teve na nossa gastronomia e que tem na nossa cultura e que nós às vezes achamos sempre que é dieta mediterrânica. E às vezes vou a sítios que falam de dieta mediterrânica e lá vem o tomate, lá vem o pimento, lá vem... Ela faz parte... E os descobrimentos não serviram só para levar e trazer, serviam para uma coisa extraordinária que foi conservar, porque toda a tripulação passava meses a fio sem estar em terra, e por isso tinham que ter produtos tratados, não é? Produtos conservados. A carne seca que hoje produza no Brasil é uma reminiscência daquilo que nós levávamos, ou seja, nós secávamos carne para levar. E que bom que é aquela feijoada com carne seca, com carne do sol, não é? Carne do sol, que eles fazem 500 mil coisas, fazem o escondidinho, fazem milhares de pratos, os pastéis de vento. Fazem aquilo tudo recheados com aquela carne que no fundo é uma forma de conservada. Aliás, ela existe... É desidratada, no fundo. É seca, não tem mais nada, só secagem. Muito bem. Sim, senhor. Então, abraçando todos os participantes, eu proponho um brinde eu gostei muito do espumante, mas também acho que o tinto está um tinto do Douro muito... Não, e casa bem. E casa bem. A questão aqui é nós podemos fazer a harmonização sempre ou por contraste,
que é dando frescura e continuando a aumentar o nosso paladar, ou então por pontes. E, de facto, aqui encontramos muitas pontes nas especiarias, que este vinho nos traz. E que também casa muitíssimo bem, isso não tem dúvidas nenhuma. Claro. E por isso um brinde a todos, com esta alheira da Minho Fumeiro e este espumante e vinho tinto do Douro da Porto Réqua. E vamos ao nosso tema, às nossas ideias. O que desafiamos o António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, foi a falar-nos um bocadinho deste verbo incluir e da imensa necessidade que nós temos de promover a inclusão social e de ativamente colaborar para que essa inclusão social seja efetiva. Eu pedi ao António que nos contasse um bocadinho a história da intervenção da Santa Casa da Misericórdia, uma história riquíssima e já antiga na cidade e no país, e que depois nos falasse um bocadinho da inclusão social e do que é que, ao nível da Santa Casa da Misericórdia e, enfim, ao nível do país, se tem feito nesta área e o que é que tu achas que deveriam ser os grandes vetores de orientação desta área. Bom, eu, em primeiro lugar, já que estamos a falar de descobrimentos, dizer que a Santa Casa da Misericórdia do Porto é exatamente fundada entre o momento em que se descobre o caminho marítimo para a Índia e o momento em que se faz o achamento do Brasil, não é? E, portanto, é evidentemente uma instituição muito marcada por essa gênese dos descobrimentos e pelas pessoas que foram daqui para fora do país. E exatamente uma das suas primeiras funções, muitas pessoas não sabem, era funcionar quase como uma espécie de companhia de seguros. Isto é, pessoas que iam, deixavam as suas famílias, nomeadamente os filhos e a mulher e os seus bens, à guarda da instituição com um mandato. No caso de acontecer alguma coisa, é preciso fazer isto, ou fazer aquilo, ou fazer aquilo outro. E, portanto, esta tradição de incluir, esta tradição de começar desta forma a ser solidário, vem logo na sua gênese, vem logo no seu arranque. É evidente que o cumprimento das obras de misericórdia, as 7 obras espirituais, as 7 obras corporais, estão também no ADN na fundação da instituição. E, portanto, a instituição que fez agora, recentemente, 522 anos, obviamente ninguém resiste 522 anos se não tiver uma matriz muito sólida, muito forte, porque é bom não esquecer que vimos, como se falou, ali a expulsão dos judeus. A Misericórdia nasceu numa zona onde haveria a judiaria da cidade do Porto. Vimos depois o movimento dos descobrimentos, vimos a chegada dos espanhóis, vimos a partida dos espanhóis, vimos a opulência do ouro do Brasil e também a luta pela independência do Brasil e a guerra liberal no Porto, a guerra civil contra os miguelistas. O rei Dom Pedro IV foi provedor da Misericórdia do Porto nessa altura, como vimos depois também a surgir a República, o Estado Novo, o 25 de Abril, e, portanto, a instituição foi sobrevivendo a todas essas grandes e graves, muitas vezes, momentos da nossa história. Isto deu-nos aquela solidez que era preciso. E aqui já passo a segunda parte da questão, que é a questão da inclusão, a solidez que é preciso. E já que estamos a falar de vinho, e falamos muitas vezes aqui de vinho do Porto, eu lembro que na revolta dos tanoeiros do Porto contra o Marquês de Pombal, foi a Misericórdia do Porto que não só enterrou os mortos dessa revolta, como também ajudou com recursos a que esses tanoeiros tivessem advogados de defesa, portanto, quem os pudesse defender. Portanto, mesmo contra o poder, naquilo que o poder tinha de mais forte, de mais vincado, que era a figura do Marquês de Pombal, o terrível Marquês de Pombal, independentemente do mérito que se lhe dê na história de Portugal, a Santa Casa esteve do lado dos mais fracos. E essa é exatamente uma das nossas grandes mais-valias, porque quando nós falamos de solidariedade, de caridade, conforme a ótica que estamos a ver as coisas, a inclusão aparece lá no centro. E a inclusão aparece, nós hoje olhamos para a nossa Constituição e vemos que o nosso famoso artigo 13 diz que não pode haver discriminação de cor, de raça, de sexo, de orientação sexual, etc. e tal, mas tudo isto para se conseguir fazer e construir e pôr em prática tem de ter muito trabalho por trás, trabalho de apoio, porque
a Santa Casa da Misericórdia acaba por trabalhar com aquelas pessoas que muitas vezes que são o lado menos agradável da sociedade. Isto é, aquelas pessoas que por qualquer razão, sejam crianças, sejam idosos, sejam pessoas sem abrigo, sejam pessoas com doentes, precisam de apoio, precisam de solidariedade. Isto que estamos aqui a fazer à mesa pode e deve também ser feito, e muitas vezes o chefe Hélio tem colaborado connosco em iniciativas solidárias com pessoas que podem participar numa alimentação com outro sentido, porque também eles próprios compreenderem o que é que está aqui, porque a vida é um conjunto de situações, não é só o facto que aquela pessoa teve azar na vida, não consegue encontrar no mercado de trabalho, porque por vezes são pequenos pormenores que não são muitas vezes valorizados pelas pessoas, mas ajudar a fazer um currículo, dar um aspecto mais agradável à pessoa, conseguir levá-la, por exemplo, a um dentista, ajudá-la a saber cozinhar, enfim, essas pessoas conseguem. E hoje nós temos muitas pessoas que já foram sem abrigo e estão hoje inseridas perfeitamente na área do turismo, a trabalhar, a servir à mesa. Ninguém que sabe sequer a história que teve por trás dessas pessoas. Porque todas essas pessoas têm uma história e a Misericórdia tem sido um companheiro dessa história dessas pessoas e tem-nos ajudando a construir aquilo que é o Estado Social do século XXI, que nós conhecemos, muito difundido na Europa, mas não podemos esquecer que Portugal teve, com a rede das Misericórdias, há 520 anos atrás, exatamente a base fundadora desse Estado Social. Eu lembro-me que aqui há 20 e poucos anos atrás, um comissário da altura dos Assuntos Sociais europeu, irlandês, dizia que se o modelo das Misericórdias tivesse sido um modelo alemão, hoje, por exemplo, a Europa provavelmente teria um modelo deste género. Portanto, é uma verdadeira sociedade de providência, uma verdadeira sociedade que está preocupada com a questão social. Acho muito interessantíssimo aquilo que disse, porque não é só de emergência, é de emergência, mas também de continuidade, que é, não é matar a fome à pessoa, mas é tirar a pessoa também da pobreza. E acho que é esse o papel da Santa Casa da Misericórdia durante as Misericórdias em geral, que foi esse, ou seja, não é só ser de emergência necessária, mas também depois ajudar as pessoas a crescer. É aquela diferença subtil entre dar o peixe ou ensinar a pescar. O problema é que nas nossas instituições nós substituímos a palavra crise pela palavra oportunidade. Isto é, nós estamos permanentemente em crise, não é? Quando não saímos da crise da Troika, porque estamos na crise sanitária, quando não estamos na crise sanitária, estamos na crise económica. Portanto, nós habituámos-nos a viver em crise e então transformamos a crise numa oportunidade. Uma oportunidade para as pessoas. Há muito pequeno negócio. Por exemplo, já que estamos à mesa, lembrar que muitas pessoas que estavam em territórios de baixa densidade, por exemplo, conseguiram sair de alguma pobreza e ter até alguma estabilidade económica através de programas que apoiaram, nomeadamente, o recuperar de velhas tradições gastronómicas que elas sabiam das avós, das tias e por aí adiante, e hoje há muita gente, muitos da doçaria, por exemplo, tradicional portuguesa, salvou-se, passa a expressão, não só com porta-vozes como o chefe Hélio, que ajudaram a divulgar isso, mas também com esse conhecimento dessas pessoas, e portanto houve aqui uma ponte entre aquilo que estava na margem do sistema e pôde vir para o centro do sistema, e muitas desta valorização de atividades como a agricultura, que eram atividades consideradas, a partir de determinada altura, marginais, que não era agradável trabalhar, hoje é agradável trabalhar. E eu acredito que, por exemplo, se existirem políticas públicas que possam voltar, e num país como Portugal, independentemente de termos aqui as contradições da PAC, que são sempre muito impactantes aqui, é possível que estes territórios de baixa densidade consigam fazer o equilíbrio através de trazer essas pessoas para atividades económicas que de outra forma eram negligenciadas. E quem são as grandes instituições que lá estão a ser motores? Fundamentalmente, depois da autarquia, são as Misericórdias. Nos territórios de baixa densidade, Vinhais, Mogadouro, por aí adiante, são estas instituições que estão ali a fazer a ponte entre o passado, este presente e o futuro que nós queremos atingir. Portanto, eu acho que há aqui um trabalho que vai muito além
do que seja trabalhar o caso concreto de uma determinada pessoa. É mais toda a sociedade, todo o enquadramento da sociedade. No fundo, é o que estamos aqui a fazer, é casar as várias peças e incluí-las depois todas, que acho que é muito importante. Isso, eu estou convicto, se o Estado olhasse melhor para este setor, para o setor social, e se olhasse para ele com uma dinâmica de resultados, de certeza absoluta o país conseguia ser mais rico, porque, como dizia ali o chefe Hélio, nós não estamos a atuar em estado de emergência, nós estamos permanentemente em estado de prontidão. Portanto, não há cá nenhuma dificuldade, ninguém desmonta, passa a expressão, atenda, vamos para casa, acabou a crise e agora ficamos à espera. Não, continuamos todos os dias, porque há sempre alguém que não consegue fazer a readaptação ao momento seguinte, seja quem venha, saia de um ciclo da industrialização, uma indústria que acabou, uma atividade, é muito complicado. Por exemplo, pessoas com 50 ou 60 anos verem a sua carreira profissional terminar e, portanto, é preciso alguém os ajudar para continuar nessa situação e ultrapassar esse momento. António, desculpe, Hélio, ainda antes de falarmos um bocadinho desta economia social de que estávamos a falar e por isso desta oportunidade que às vezes a própria crise nos traz, é inevitável perguntar como é que este estado de prontidão foi testado num contexto tão dramático, tão difícil, tão disruptivo como foi os momentos mais agudos da própria pandemia. Porque teoricamente tudo isto existe, mas depois é preciso testar na prática. E como é que esse estado de prontidão foi testado de uma forma brutal nos lares, nas instituições para pessoas idosas, residenciais para pessoas idosas. Foi testado de uma maneira brutal, porque as pessoas não estavam preparadas. E o que isto mostrou também nesta pandemia foi que é preciso pensar um novo modelo para trabalharmos o nosso envelhecimento. Nós em Portugal, nós não vemos nenhum partido no Parlamento, seja ele, bem ele de onde vier, a ter uma palavra para com o envelhecimento e para com os idosos. Nós não temos políticas públicas de envelhecimento e, portanto, geralmente o que acontece com a falta que há hoje da chamada família tradicional, com filhos, em que havia o equilíbrio, onde o idoso ou a idosa tinham uma resposta, nós hoje estamos muito a tirar as situações para soluções de institucionalização. E como as pessoas estão a viver cada vez mais até mais tarde, hoje as pessoas estão a chegar aos lares com 80 anos. Antigamente chegavam com 65, 70, hoje chegam com 80. Muitos passam o centenário, não é? E os lares não têm, no meu ponto de vista, as condições, porque são muito disciplinados, têm que ter muita disciplina para que as pessoas possam ter um fim de vida tranquilo. Temos que pensar em novos modelos. Nesses novos modelos, lá está, voltamos a cair aqui em coisas básicas. Por exemplo, em habitações partilhadas, em que as pessoas só precisam dos seus espaços próprios, o quarto, a suíte, uma zona mais reservada e, por exemplo, as zonas comuns de serviços, como nomeadamente aquelas que têm a ver com a restauração, serem prestados por entidades terceiras. Isso pode ajudar as pessoas a manter a sua qualidade de vida e ter acesso a refeições que não tenham que ser preparadas em altíssimas quantidades para muita gente, com os problemas que estão inerentes. Portanto, e aí também podemos fazer emprego. Aí podemos fazer emprego. Jovens que abandonam, por exemplo, o sistema de ensino precocemente. Nós temos esse exemplo com o Arco Maior, que é um projeto que o Joaquim Azevedo, da Universidade Católica, animou, portanto, que é feito exatamente com professores que têm horário zero no ensino secundário e que estão ali a dar competências a jovens que já saíram do sistema e que, se ninguém lhes deitar a mão, a solução eventualmente será um comportamento de risco para essas crianças. Eu lembro perfeitamente que a primeira vez que visitei um desses espaços, o Arco Maior, vi 2 jovens que tinham ali 15, 16 anos e mais uma criança. E eu perguntei de quem é que a criança era irmão. E a resposta foi, não é irmão, é o filho. E, portanto, isto mostra bem os riscos que nós depois vamos pôr, porque a solução não pode ser o rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção tem que ser uma ferramenta para ajudar a alavancar
uma espécie de pocket money para ajudar a alavancar as pessoas. Quando nasceu era para isso, não é? Exatamente, e não mantê-las sistematicamente na pobreza. Nós não podemos manter sistematicamente na pobreza. Eu costumo dizer aos meus colaboradores que não tenham medo de tirar as pessoas da pobreza, porque o posto de trabalho deles não acaba, não é? Porque se estão habituados a trabalhar com pessoas com níveis elevados de pobreza, é natural que não os deixem sair da pobreza, senão acaba o meu trabalho. Não, nós temos que fazer exatamente isto. Tirar as pessoas da pobreza. E tirar as pessoas da pobreza com a dignidade que as pessoas precisam ter. E a dignidade é dar às pessoas um rendimento, através da forma mais natural, que é ter acesso a um trabalho, a um emprego. E, portanto, ou feito por eles, ou feito por terceiros que lhes dão esse emprego. E eu acho que esse é o trabalho que nós temos que desenvolver, e que o envelhecimento é uma grande oportunidade aqui, porque as transformações que a pandemia trouxe, não só do ponto de vista das terapêuticas, como também do ponto de vista da digitalização, vão impactar em todo este movimento. Quer dizer, eu não sei se valerá a pena continuarmos a apostar em ter muitos centros de saúde, quando eu, por uma consulta digital, uma teleconsulta, posso dizer ao meu médico: olha, as coisas estão bem, não tenho este problema, não tive aquela dificuldade, e escuso de ir ao serviço. Portanto, eu próprio escuso de estar a criar ruído e dificuldade, ir a um serviço e chegar lá e estar numa fila, porque aquilo de certeza absoluta, em 5, 10 minutos e com alta responsabilidade, consegue-se responder. E, portanto, estes processos com o envelhecimento temos que retardar a institucionalização, porque ela vai ajudar, por exemplo, nos centros históricos das cidades, as pessoas continuem a viver. Nós montamos um programa que na altura foi considerado um bocadinho esquisito e que hoje até tem apoio da União Europeia para estar a ser testado, que é exatamente um programa que chamamos Chave de Afetos, isto é, apoiar os idosos que estão sozinhos. E apoiá-los como? Apoiá-los com os serviços tradicionais de apoio domiciliário, de higiene, de alimentação, de limpeza, apoiá-los também com o recurso à tecnologia, portanto, com equipamentos que os ligam à distância. Se lhes acontecer alguma coisa, há um call center que vai detectar o seu problema e vai atuar, e depois também com um programa de voluntariado, isto é, pessoas que aceitam ficar como uma espécie de tutores daquelas pessoas, e que podem levá-las à farmácia, podem levá-las à mercearia, podem levá-las a qualquer lado, ou podem simplesmente ter uma conversa com elas, porque esse é que é um dos grandes problemas, que é o problema da solidão. A solidão transforma-se numa forma de exclusão social. E nós que estamos hoje aqui a falar de incluir, temos que ter mecanismos para poder incluir as pessoas. E depois levar também para este programa, que é uma coisa que temos andado a insistir, as questões da saúde. Acho que é muitas vezes mais fácil poder haver equipas que possam prestar serviços domiciliários, como por exemplo de enfermagem. Não há necessidade nenhuma de às vezes as pessoas saírem para ir ao centro de saúde levar uma injeção, ou para o centro de saúde para fazer qualquer coisa. Não, as equipas poderiam lá ir. Isto depende de quê? Depende somente de boa vontade, porque se houver boa vontade, até do ponto de vista financeiro, os recursos já existem, seriam melhor geridos e provavelmente até no final poderíamos abranger mais pessoas. Agora, custa muito saber que ainda há pessoas que em Portugal, em 2021, ainda se levantam às 6 da manhã para fazer 40 km para ir ao centro de saúde, porque entretanto o centro de saúde mais próximo já fechou, porque já não há pessoas suficientes para o manter aberto, e as pessoas estarem até às 9, 10 da manhã e no final provavelmente dizer: olha, hoje no final não vai haver consulta porque o médico tem um problema. E às vezes esses 40 km não quer dizer que sejam 40 km em linha reta nem autoestrada. São 40 km entre curva contra curva, em autocarros ou táxis que fazem isso. Demoram 3 horas. Não é? Nós vemos isso muito em zonas de doentes que precisam de hemodiálise e de outras situações. Sim. E portanto eu acho que há condições. E aqui a alimentação tem um papel importante na formação, na educação das pessoas, no sentido de evitar esses excessos para que não haja problemas de saúde, e depois permitir que as pessoas tenham um envelhecimento e uma fase final da vida com saúde, já que temos hoje situações que não eram habituais e que são os Alzheimer, as demências transformaram-se num problema, e isto é uma coisa que nós começamos a ver de uma forma natural e que até pode acontecer com qualquer um de nós. Que é a falha de memória,
começa por ser ocasional, depois passa praticamente a crónica e a partir de certa altura as pessoas já têm confundido o que é dos dias de hoje com o passado e, portanto, tudo isto leva, e quando uma pessoa fica completamente desmemorizada, ela não pode ficar sozinha, ela precisa de apoio, precisa de... Portanto, nós temos que trazer inovação também para a área. Muito bem, e por falar em inovação, eu lembro-me sempre de uma, e é muito interessante esta conversa de tornar ativo este prolongamento do envelhecimento, torná-lo útil, torná-lo ativo. Lembro-me que uma das melhores parcerias da minha vida profissional foi quando eu estava na Associação Nacional de Jovens Empresários, a parceria que fizemos com a Associação Portuguesa de Consultores Séniores. Por isso, o que é que nós tínhamos? Empreendedores que estavam exatamente a começar e por isso que tinham a vontade, mas que tinham muito pouca experiência, muito poucas competências. E depois tínhamos a Associação Portuguesa de Consultores Séniores, que eram consultores acima dos 65 anos, já reformados, e que o que tinham para dar era um background imenso de experiência, de competências, etc. E só o facto de conseguirmos juntar estas duas realidades fez com que este novo empreendedor corresse muito menos riscos e este empreendedor antigo se sentisse projetado na sua utilidade social e na sua utilidade económica neste... E isto até esteve muito no princípio da rede, de uma rede que ainda é tímida em Portugal, mas que eu acredito que possa evoluir, que é a rede de Business Angels. Por isso, gente que já não tem a energia, mas tem o conhecimento e tem o network e tem um conjunto de outras ferramentas que pode entregar a uma geração mais jovem. Eu julgo que no envelhecimento isto também pode ser um comparativo, não é? Que papel, que utilidade é que estes cada vez mais velhos podem ter numa economia social que tem as suas dinâmicas e que pode trazer também oportunidades? Essa conjugação da experiência com o início de atividade é muito importante, porque inclusive permite a pessoas que podem não ter onde ocupar já o seu tempo livre, manter uma característica de ocupação, principalmente para muitas pessoas que são muito dinâmicas, têm uma vida muito cheia, se não conseguirem preparar a sua saída de cena, isto é dramático. Eu conheço casos de pessoas que me falam exatamente neste sentido. Eu todos os dias tinha a minha agenda completamente cheia, não tinha tempo para nada. Um dia reformei-me e a minha agenda está vazia. E eu sou útil. E o telefone deixou de tocar. Exatamente. E por isso muitas dessas pessoas, por exemplo, vêm para a gestão de instituições de solidariedade social, onde dão o seu contributo, onde podem ajudar e como podem ajudar com jovens. Eu acho que é muito importante essa conjugação, porque fundamentalmente nós temos hoje uma sociedade que é uma sociedade muito ingrata e muito politicamente correta. E o politicamente correto geralmente não apanha os setores dinâmicos das sociedades. Os idosos são pessoas que já deram o seu contributo, podem continuar a dá-lo, mas precisam de ser reconhecidos. E o mesmo se passa com as crianças, que muitas vezes são vítimas das mais variadas situações. Mas depois tudo é relativo, tudo são números. Temos X% disto, X% daquilo, há mais pobres acolá, mas ninguém vai ver aquelas histórias que andam por ali daquelas pessoas. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma história, tem a sua história, não há um número, não é uma percentagem. Às vezes há histórias que o Estado, na sua imensa dinâmica, não consegue compreender. Nem está importante, porque o burocrata, e eu aqui não estou a falar fora do conceito do Max Weber, estou exatamente aí na burocracia do Max Weber. O burocrata diz, isto não está na linha tal, não está na portaria tal, não está no decreto-lei, não vai ver, não vai fazer nada. Esta é a grande vantagem das instituições. As instituições vão ver a história. E se aquela criança estava a estudar e de um dia para o outro o pai morreu-lhe com Covid-19, a mãe ficou com sequelas do Covid-19, alguém tem que acompanhar aquela criança. As comissões de proteção de menores muitas vezes limitam-se a fazer sinalizações. E o problema... Lá está trabalhando para a emergência. Exatamente. E o problema do Estado o que interessa é tirar o problema da rua, o problema dos olhos da sociedade. Porque se não estiver lá, ele vai para trás, vai para uma casa qualquer, vai para um espaço qualquer e já não é um problema, já não está na rua. É o que se passa, por exemplo, com a questão do sem-abrigo. O sem-abrigo é um problema de políticas públicas de habitação.
Não há políticas públicas de habitação. Contudo, eu ainda recentemente fiz chegar a quem de direito, existe um excelente edifício da antiga manutenção militar na Rua da Boa Vista, que dava para resolver, tem lá uma cozinha fabulosa do tempo da tropa, que Conheço bem para casa. pronto, que dava para resolver os problemas e evitar esse espetáculo medieval que está a comer às pessoas na rua. Que é obrigar o pobre a estender a mão. Exatamente. Que é Eu o acho Bento isso XVI diz isso, em não há nada nome- mais que ofender a Eu Deus. acho isso incrível. Eu acho Em essa nome, parte- em nome da É uma frase bonita, de solidariedade. facto. Em nome da Nada solidariedade. mais que ofenda a Deus que obrigar o pobre a estender a mão. Não, é- E nós obrigamos as pessoas a e estar numa nós fila fazemos questão que isto perante seja espetáculo feito, público. seja em visto, grandes filmado. filas. A televisão vem e projeta isso e elogia as pessoas que estão a dar a sopa, Eu acho estão a isso- dar a sopa e que depois aparecem mais tarde noutras ações como ativistas, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Quer dizer, às vezes até utilizam isto como plataformas para se promoverem eles próprios. Porque nós não podemos fazer a publicidade da solidariedade. A solidariedade pratica-se, não se publicita. E, portanto, quer dizer, estas questões nós vemos, e eu acho isso um espetáculo. Mas de louco, eu dizia, cada um quer ter a sua cota de mercado de pobres. O seu protagonismo. Cada um gosta de ter Exatamente. o seu furgão, onde vai levar sanduíches, onde vai levar sopa, onde vai levar... E isso é... E eu propus que esse edifício fosse aproveitado, exatamente, para dar respostas de várias géneros e que permitisse que as pessoas tivessem um sítio onde E com dignidade. pudessem comer, com dignidade, dormir, tomar banho, enfim, fazer as mais variadas situações. Porque, obviamente, custa saber que as pessoas estão nas arcadas das lojas com os seus poucos pertences e depois têm que se levantar e têm que ir à sua vida ou andar a pedir uma esmola para um estacionamento ou não sei o quê. Nada disso faz sentido num país democrático, moderno e que está já no fim da segunda década do século XXI. Quer dizer, nada disto faz sentido. Mas, contudo, isto está a ser feito. Isto está a ser feito provavelmente porque vamos fazer outra vez uma política de habitação que vai acabar com grandes torres, com toda a gente, colmeias humanas outra vez. E as pessoas depois acabam por sair, elas próprias ali que não se sentem bem e preferem vir para a rua. E nós estamos nestes processos que são processos lentos e que repetem os erros que já foram feitos nos anos 60, Que já devíamos ter aprendido com eles. E nós aqui no não Porto podemos criar guetos. não, Não é? nós no Porto temos uma grande experiência disto. As ilhas são resultado da industrialização da cidade. O fim das ilhas, que foi recentemente, nos anos 90, com o programa do professor Cavaco Silva, para erradicar as barracas, não se conseguiu, acabaram-se com muitas ilhas, mas nasceram outras formas de ilhas. Porque a habitação não pode, e o Porto tem uma tradição grande nisto, como eu estava a dizer, nos anos 40 e 50, se nós formos ver aqueles filmes antigos da RTP Arquivos, em que se vê os bairros a nascer, à volta dos bairros não há nada. Não há nada. E de repente, nós hoje vemos, estão os bairros, estão outras manchas urbanas e depois já há sítios onde a polícia já não entra. Portanto, há aqui uma completa desorganização da sociedade. Toda a gente sabe que isto está a acontecer. Os melhores bairros sociais foram aqueles que foram construídos junto de zonas até mais ricas da cidade. Claro, Que no passado eram zonas a consideradas convivência entre secundárias. todos é que faz essa fraternidade, essa igualdade. Mas a inclusão, o abrir o bairro, o ser normal que vivam lá pessoas de várias orientações, de vários níveis económicos, é que poderia ajudar Claro. a contrabalançar esta situação de tensão que se acaba por fazer. E o que é que nós vemos? É que a comunicação social, que da mesma maneira muitas vezes chora as pedras da calçada, porque há uma pessoa que está a dormir debaixo de uma loja, mas essa pessoa está a dormir, ou outro dia vai continuar a dormir. Ninguém foi fazer nada para tirar de lá. E, ao mesmo tempo, anuncia com grandes paragonas, no bairro X, polícia atua, não sei o quê. Quer dizer, isto é uma sociedade um bocadinho desequilibrada, esquizofrénica quase, na sua abordagem às questões de solidariedade, porque, obviamente, Eu acho que nós sabemos. fala disso quem não anda no terreno. Quem, como eu não gosto nada, preferia estar em casa do que ter essas experiências. Mas como vivo muito essa miséria humana, que é a miséria humana, de facto choca-me imenso como é que muitas vezes isso é levado e como não é tratado.
uma ausência completa dessas políticas. Eu acho que nós temos que colocar mais algum humanismo nas situações. Isto é, muitas vezes o facto de termos tudo muito regulado, muito organizado, de formas com normas, etc. Quem manda o processo. Exatamente. Muitas vezes leva a que depois isto temos não outra está coisa lá, que hoje em dia tem que fazer. Hoje em dia temos uma coisa que é o medo. É. O medo de não ser politicamente corretos. É. E isto também Mas sabe que tem um peso grande. Isto é quase como se voltarmos aqui à gastronomia, quando se começou a fazer determinados cuidados na cozinha, nós ouvíamos sempre bocas, isso é uma coisa para não sei quem, hoje é uma coisa que já está perfeitamente aceita. As pessoas nas suas próprias casas já têm alguns hábitos deste nível. E, portanto, isto é importante, e levamos a qualidade. Como fizemos também no ambiente, nas preocupações ambientais, e levamos imenso. Hoje já não é habitual, como quando eu era criança, e vocês devem se lembrar, uma pessoa ia na rua, deitava um papel para o chão com a maior das facilidades, cuspia, fazia, etc. e tal, e era perfeitamente aceitável. Hoje já não é aceitável. Uma pessoa olha com alguma reprovação. Portanto, é preciso educar as pessoas, educá-las no bom sentido, levá-las a que a solidariedade tem um preço, e esse preço é o preço da dedicação, é o preço em que todos nós vamos passar para o outro lado, porque há sempre uma história, e muitas vezes nós formos ver, por exemplo, as pessoas que estão mais doentes, as pessoas que têm mais necessidade de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, lá vamos ver, são as pessoas mais fracas, são as pessoas com mais débeis economicamente. Nós temos aqui em Portugal a ausência completa de uma política de rendimentos. Nós hoje estamos com uma situação incrível, que é um jovem, a tal mais bem juventude preparada de sempre, sai para ganhar 750 euros. Sai com mestrado para ganhar 750 euros. Isto tornou-se normal. E é o salário, normal. exatamente, é o salário mínimo que está a empurrar os outros salários. E nós não vemos nenhum político preocupado com isto. Não vemos só dizer, no final do ano o salário mínimo aumenta por 10 euros, ou 5 euros, ou 4 euros, mas ninguém se preocupa porque o salário mínimo não há de aumentar, por exemplo, na Suíça. 3.500 euros é o salário mínimo, no Luxemburgo, números que levam as pessoas a migrar daqui para lá. Claro. A imigração tem uma lógica, não é uma atitude que as pessoas façam. Sim, porque não, o português tem uma estrutura de risco, que gosta de viver o risco, portanto vai, como diria o Tintim, há sempre um Oliveira da Figueira em qualquer lado, portanto as pessoas vão, mas é evidente que nós agora em Portugal, há uns anos esta parte, para não dizer há mais de uma década, pura e simplesmente não há reformas. Nós não vemos nada que seja feito de novo, nós estamos a manter de pé estruturas que em muitos sítios já foram alteradas, em nome de princípios que são sempre muito bondosos, mas que não há dinheiro que chegue para tudo. Já se começa a falar que para a próxima crise económica que vem aí vai haver aumento de impostos. E grande parte, nós sabemos que uma parte dos nossos cidadãos não pagam impostos. E os que pagam impostos já estão a pagar 50% e 60%. Portanto, eu uma vez cheguei a dizer que qualquer dia valeria a pena o Governo, neste caso a Ministra das Finanças, dar-nos a cada uma mesada. Você tem mais ou menos tal, não vamos coletar impostos, damos-lhe, os salários vêm todos para aqui e a gente devolve-lhe X. Porque é evidente que é uma situação extremamente complicada. E a solidariedade, e as instituições de solidariedade, que são muito escrutinadas, e ainda bem que o são, obviamente, depois muitas vezes não são compreendidas com o poder político. E isso aconteceu agora na pandemia, onde o setor social, por exemplo, nunca foi chamado para ajudar, a não ser no limite, quando o Estado estava perfeitamente encostado à parede, e antes de chamar os alemães, teve que chamar, obviamente, os que cá tinha para os poderem ajudar, os privados, o setor social, porque isto é um complexo que nós temos aqui de que tudo tem que ser feito pelo Estado. E não. Quer dizer, a questão do Serviço Nacional de Saúde, eu sou um defensor do Serviço Nacional de Saúde, agora o que eu acho que acima de tudo é que a Ministra da Saúde não pode ser a Ministra do Serviço Nacional de Saúde, ela tem que ser a Ministra do Sistema Nacional de Saúde, onde entram vários players e vários atores, desde os nutricionistas,
até aos psicólogos, até Mas sem aos medos, médicos. sem até- receios. Sem não é? Sem receios. Não, receios. isso sem problema. Sem problema, Sem claro. problema, porque eu acho que nós em Portugal há discussões que eu me recuso a entrar. Isto é, se o nosso sistema é bismarckiano ou weberidista, porque não há hipótese de mexer no sistema. Para mexer no sistema do ponto de vista do financiamento, o custo é extremamente elevado. Nós temos que mexer no sistema do ponto de vista da gestão, gerir melhor. E nós temos pessoas no setor público que têm uma perfeita consciência disso. Eu não me canso de elogiar o Dr. Fernando Araújo, do Centro Hospitalar de São João, que é uma pessoa que tem essa perfeita noção. Cada um tem o seu papel no sistema. Ninguém vai querer que, perante uma situação de um infarto ou de um AVC, que não seja uma urgência do SNS que dê resposta, mas, por exemplo, na recuperação dessa pessoa, provavelmente uma instituição com a Misericórdia do Porto, com a experiência que tem nesta área, pode dar um contributo excelente. Nós estávamos, por exemplo, a fazê-lo no Centro de Reabilitação do Norte, levamos novas técnicas e novas práticas e, por questões meramente ideológicas, saímos, mais nada. Pronto. É uma hipótese, é uma opção, mas acho que é importante que o país possa compreender toda esta realidade. António, deixa-me só interromper, porque as boas conversas, e voltando à temática do tempo, as boas conversas têm esta coisa má, que é o tempo que passa a correr, e nós estamos no fim do nosso tempo, e, no entanto, é uma tradição destes Ideias à Prova podermos dar voz aos participantes, que eu acho que já provaram a alheira e já beberam o vinho, mas que agora selecionamos duas perguntas, não temos muito tempo, selecionamos duas perguntas para poder pôr ao nosso convidado, Dr. António Tavares. A primeira diz o nosso participante que o Porto continua a ver crescer o número de sem-abrigo, apesar das verbas que têm sido alocadas na sua erradicação. O que falta fazer para combater este flagelo social? Já agora, António, sabendo que a tua memória ainda está muito boa, eu ponho já a segunda pergunta para depois não te interromper, que é, durante a fase aguda da pandemia, e isto é uma questão do SNS que estávamos a falar há pouco, durante a fase aguda da pandemia, o SNS mostrou que, para além de dedicação das pessoas, existem enormes fragilidades organizacionais, em especial na área do planeamento. Concorda? Como ultrapassar esta situação? Muito rapidamente. A primeira questão, eu já falei aqui um bocadinho, que é a ausência de políticas de habitação. E aqui no Porto, é natural que o Porto tenha uma boa resposta no apoio aos sem-abrigo. A rede do Porto é uma rede social, é uma rede boa, e isso depende muito também do trabalho que o Fernando Paulo tem feito enquanto vereador, o próprio Presidente Rui Moreira, portanto, criaram essas condições e todas as instituições aqui no Porto estão a trabalhar em rede e, portanto, é natural que pessoas venham de outros concelhos para o Porto para encontrar as suas respostas. É isto que justifica o número do sem-abrigo ao lado do desemprego, que é sempre uma grande motivação, e dos problemas pessoais. Por isso nós, em momento oportuno, lançámos um equipamento de acolhimento social de emergência que foi inovador em 2013 durante a crise e que recebe as pessoas por períodos de 2, 3 meses para que elas possam reorganizar as suas vidas. É evidente que nesse domínio precisamos de políticas públicas de habitação e, acima de tudo, para espaços que possam receber essas pessoas que não têm casa, não têm alojamento. E isso tem que ser programas temporários que permitam às pessoas obter depois competências, skills, ferramentas para ir para o mercado de trabalho. Portanto, nós temos que perceber que temos que financiar as pessoas com habitação durante um ano e depois, obviamente, não será o mercado, porque o mercado da habitação está extremamente complicado para os mais jovens, aqueles que têm emprego, imaginem para aqueles que não têm sequer currículo para poder ter aceder a um arrendamento. E, portanto, tem que haver aí programas de apoio estruturados e que se dediquem a este tipo de populações alvo. Portanto, rapidamente era esta a ideia que eu gostava de deixar. Sobre a segunda questão, dizer que me parece que é uma questão que o sistema foi posto à prova, resistiu bastante bem, houve uma dedicação imensa dos seus profissionais. É evidente que à maneira que a mancha do medo da Covid baixa, começa-se a desmontar a tenda, como dissemos um bocadinho, isso é mau, porque depois volta a haver um surto e volta a montar outra vez tudo. Não há aqui grande coerência. E acho que isso passaria claramente por um novo modelo de gestão do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde não pode ser gerido pelo Ministro,
devia ser gerido por uma instituição própria, aliás um modelo à inglesa, fora do Ministério da Saúde, onde se tomem decisões técnicas e não decisões politicamente corretas. Muitas vezes não se tomam determinadas decisões porque se vão mexer em determinado tipo de interesses instalados. Se estivesse fora dessa estrutura, provavelmente teria melhor sucesso e poderíamos eliminar algumas agências de contratualização que estão no sistema e que poderiam estar dentro dessa instituição, que depois deveria, no meu ponto de vista, dividir o país por regiões, Norte, Alentejo, Algarve, Valtejo, Lisboa, etc., e que contratualizar os serviços que são precisos aí, porque qualquer dia o pessoal do interior já não tem serviços públicos de saúde, são os privados e os sociais que estão a prestar, porque o Estado começa a apostar aonde? Na zona litoral, porquê? É onde estão os votos. É onde estão os votos. O Estado precisa de votos, nós não podemos esquecer que o nosso interior, todo junto, representará 60 deputados do Parlamento, qualquer coisa assim do género, portanto, para 230 estão a ver onde é que se tem que ir buscar o jogo político. Isto não é nada de transcendente, acontece com todos os partidos. Agora, nós temos que dar ao interior do país o seu destaque. Portanto, precisávamos de um modelo de gestão diferente, um modelo que incluísse também que com os grandes hospitais centrais incluíssem os hospitais periféricos e os centros de saúde. Como é que eu posso controlar as urgências dos hospitais se eu não consigo controlar os centros de saúde? Porquê que as pessoas vão para as urgências? Porque não há resposta nos centros de saúde, tão simples quanto isso. Dói-me a cabeça, não? Eu se tiver um médico amigo, telefone e consigo resolver o problema. Não tenho que ir para o hospital. Como é que faço? Chamo o INEM aparece e tem um problema. Então, há aqui algumas situações nós precisávamos contrariar. Isto, eu sei que isto não é politicamente correto, eu sei que se isto fosse dito noutros fóruns éramos altamente criticados, mas eu acho que temos que fazer esse caminho. Alguém vai ter que, como diria o povo, ou diz o povo, água de mole em pedra dura, tanto até que fura. Sim, senhor António, muito obrigado por esta conversa, como dizia o António bem, cheia de liberdade, por isso não temos aqui filtros, falamos exatamente aquilo que pensamos. Um agradecimento grande à Minho Fumeiro e à Porto Réqua pela excelente prova líquida e sólida que nos trouxeram aqui. Um muito especial ao chefe Hélio Loureiro, que fez este casamento e esta harmonização e que nos ajudou aqui nesta boa tertúlia de mesa. E os agradecimentos também à Cinco Bagos, à OP, à Morugem, à No Pimples, à Praia Lusitana, à Sushi e à Viteno, que suportam também financeiramente este programa e por isso os nossos agradecimentos a estas empresas. Nós voltaremos nesta 6ª edição do Ideias à Prova. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado.